Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e vou resolver uns exercícios sobre energia cinética e energia potencial. Bom, o primeiro problema fala assim: uma bolinha de massa 200 gramas é largada do repouso de uma altura h acima de uma mole ideal de constante elástica 1.240 Newton por metro, que está fixa no solo. Ela colide com a mola, comprimindo-a por 10 centímetros. Calcule em metros a altura inicial h. Despreze a resistência do ar e considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o que o problema descreveu para a gente foi exatamente a seguinte situação. Quando a bolinha está aqui em cima, ela está a uma altura da mola que está relaxada. À medida que a bola tocar a mola, vou fazer aqui do lado, a mola vai ser comprimida. Essa compressão aqui, o problema falou que é de 10 centímetros, certo? E aí a bola vai estar aqui em cima. Então, para a gente não errar essa questão, a gente vai considerar o seguinte: cuidado, porque quando a gente vai analisar a energia mecânica do sistema, a gente tem a energia mecânica do início e o que interessa para a gente é a energia mecânica do final de tudo. E aí você vai reparar que a altura final ela vai ser igual, vou botar até um H diferente. A altura final vai ser o Hzinho mais os 10 centímetros. Tá? Cuidado com isso. Bom, como a gente tem que analisar só o início e o final de tudo, esse ponto aqui eu vou chamar de energia mecânica do ponto A. Vou chamar aqui de ponto A e aqui de ponto B, beleza? A energia mecânica que eu tenho aqui no ponto A vai ser somente a energia de altura, porque ele disse que a bola foi largada do repouso. Então, a energia de repouso é a energia potencial. Lembra que energia potencial é igual a mgh? Beleza. Então, quando ele chegar aqui embaixo, a energia mecânica do ponto B é a energia da mola, que é chamado energia potencial elástica. E aí você tem que lembrar que energia potencial elástica é kx² sobre 2, beleza? Constante da mola, o que a mola foi comprimida ou esticada divididos por 2, beleza? Então, para a gente continuar a resolver o problema, é só você lembrar o seguinte, ele não falou aqui, despreze a resistência do ar? Se eu vou desprezar a resistência do ar, isso quer dizer que é um sistema conservativo. O que isso significa? Significa que a energia mecânica no ponto A foi integralmente transformada em energia mecânica do ponto B. Então, eu posso escrever que a energia mecânica do ponto A é igual à energia mecânica do ponto B. Beleza? Em A, a gente tem energia potencial. Em B, a gente tem a energia potencial elástica. Então, fica mgh é igual a kx² sobre 2. Beleza? Vamos agora olhar os dados da questão. Vou botar aqui, o que ele disse para a gente. Ele disse o seguinte, que a bolinha tem massa de 200 gramas. Beleza, então a massa é de 200 gramas. Ele está a uma altura h e a constante elástica K é igual a 1.240 Newton por metro.
certo? E ela vai comprimir a mola em 10 centímetros. Mandou a gente considerar a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado e ele quer a altura em metros. Beleza. Então, vamos lá. O que a gente tem que prestar atenção? A massa está em gramas. Porém, como aqui está em newtons, a gente não pode usar massa em gramas. A gente tem que transformar para quilo. Então, a gente tem que lembrar que para passar de quilo para grama, a gente multiplica por 1000. E de grama para quilo, a gente divide por 1000. Então, aqui vai ser o quê? 0,2 quilos. Outra coisa, aqui está em metro, aqui está em metro e ele quer a altura em metro. Então, a gente tem que lembrar que 1 metro tem 100 centímetros. Né? Então, para passar de metro para centímetros, multiplica por 100. E de centímetros para metros, divide por 100. Então, 10 divididos por 100 vai ser igual a 0,1 metros. Beleza? Então, agora é só resolver. Ó, massa, 0,2 quilos, que a gente achou. Gravidade, 10. E a altura, cuidado, que é o quê? mg, eu vou até botar um Hzão aqui para você não confundir a hora de estudar. Então, fica o quê? H mais 0,1, porque a gente já transformou em metros. Vai ser igual a 1.240 vezes 0,1 ao quadrado divididos por 2. Beleza? 0,2 vezes 10, 2. Então, fica 2 que multiplica H mais 0,1. É igual. Eu posso simplificar o 1.240 com esse 2. Aqui vai dar 620. Então, ó, 620 que multiplica. E, olha só, 0,1 ao quadrado. Se você tem dúvida em fazer esse tipo de conta, pensa o seguinte, olha, o 0,1 não é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 1, né? Uma casa depois da vírgula, 10 elevado a menos 1. Então, fica 1 vezes 10 elevado a menos 1 ao quadrado. O que eu faço? Eu tenho que elevar esse ao quadrado e esse aqui também. Então, ó, 1 ao quadrado é 1. Então, fica 1 vezes 10. Regra da potência, né? Quando eu tenho uma potência elevada ao quadrado, eu simplesmente multiplico. Menos 1 vezes 2 vai dar menos 2. Então, esse cara aqui é o quê? 1 vezes 10 a menos 2. Agora, resolvendo esse aqui, eu faço a distributiva, né? 2 vezes H, 2H, mais 0,2 é igual. Veja bem, 620 vezes 1, 620. Então, fica 620 vezes 10 a menos 2. Então, ó, 2H mais 0,2 é igual. 620 vezes 10 a menos 2 significa que esse número vai ter o quê? 2 casas depois da vírgula. Então, ó, 1, 2, a vírgula vem para cá. Então, fica 6,2, né? Então, 2H é igual. Esse 0,2 passa para o outro lado, fica 6,2 menos 0,2. H é igual a 6 divididos por 2, que vai dar 3. Entendeu? Então, qual foi a altura que ele foi abandonado? 3 metros. Respondida a questão. Questão número 2. A figura mostra o perfil JKLM de um tobogã.
cujo trecho KLM é circular, de centro em C e raio 5,4 metros. Uma criança de 15 quilos inicia sua descida a partir do repouso de uma altura de 7,2 metros, acima do plano horizontal que contém o centro do trecho circular. Considere os atritos desprezíveis e G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Letra A. Calcule a velocidade com que a criança atinge o ponto L. Beleza, então vamos pensar o seguinte. Ele falou que a criança parte do repouso. Então, quando a criança está aqui, a gente pode lembrar que o quê? Se ela parte do repouso, a velocidade inicial dela é igual a zero. Ela vai escorregar. Quando ela chegar aqui no L, né, ela vai ter uma determinada velocidade. É essa a velocidade que o problema quer. Beleza? Então, pensa comigo. O sistema é conservativo. Se liga nisso, tá? Então, a gente se chamar aqui de ponto A e aqui é o ponto L, né? Eu fiz a bolinha em cima ali, tá? Pô, aqui é o ponto L. Então, a gente pode escrever o quê? Que a energia mecânica de A é igual à energia mecânica em L. Analisa comigo. Aqui em A, ele não tem velocidade, ele só vai ter altura. Então, a energia mecânica de A é igual à energia potencial. Agora, cuidado! Quando ele chegar aqui no L, a energia mecânica de L vai ser igual. Ele tem uma altura, que é o raio dessa circunferência. Então, ele tem energia potencial mais ele tem velocidade, que é o que o problema está pedindo. Então, ele tem energia cinética. E aí, o que a gente vai escrever? Que a energia potencial em A vai ser igual à energia potencial em L mais a energia cinética. Então, energia potencial vai ser o quê? mgh, que é igual a mg, essa altura aqui ela é chamada de R, que é o raio da circunferência, mais mv ao quadrado sobre 2. Note que todos os termos têm massa, então eu posso simplificar as massas, né? Então fica GH é igual a GR mais V ao quadrado sobre 2. Eu posso passar esse GR por outro lado, né? Então fica assim, ó, GH menos GR é igual a V ao quadrado sobre 2. Boto o G em evidência, então fica G que multiplica H menos R. Eu vou pegar o 2 e já vou subir multiplicando. Vezes 2 é igual a V ao quadrado. Então, eu posso dizer que V é igual a raiz quadrada de 2G, que multiplica H menos R. Não é? Então, a gente tem aqui, ó, qual é a velocidade que a criança chegou no ponto L? V é igual a raiz quadrada de 2, que multiplica 10, que multiplica H. H, ele disse que vale 7,2. Então, 7,2 menos o raio, que ele disse que vale 5,4. Menos 5,4. Então, eu sei que V vai ser igual a raiz quadrada de 20, né? Porque 2 vezes 10 é 20. 7,2 menos 5,4, isso me dá 1,8, que é igual a raiz quadrada de 36, né? 18 ao quadrado dá 36, 18 ao quadrado, 18 vezes 2 dá 36, isso vai me dar 6 metros por segundo, né? Achei a letra A. A letra B fala assim: determine a direção
e o sentido da força exercida pelo tobogã sobre a criança, no instante em que ela passa pelo ponto L, e calcule o seu módulo. Então, se a gente for pegar o que está acontecendo ali no ponto L, a gente vai ter a seguinte situação. Deixa eu escrever aqui, vou botar o desenho aqui. Se a gente for pensar o que ele falou, é o seguinte: quando a criança chega aqui na posição M, ela está indo para lá com uma velocidade que a gente achou no item anterior de 6 metros por segundo. Agora analisa comigo. Quais as forças que estão atuando sobre a criança, né? Seria o nosso peso e a força que a pista faz sobre a criança, que a gente chama de normal. Porém, ela está executando um movimento circular, né? Ó, isso aqui é um pedaço de uma circunferência. Então, existe uma força radial que aponta para o centro, que a gente chama de força centrípeta. E aí, você vem aqui e vê, olha a pergunta dele, ó. Determine a direção e o sentido da força exercida pelo tobogã sobre a criança. Qual é a força que o tobogã está fazendo sobre a criança? É a normal. Então, ele quer que a gente calcule a força normal. Porém, como é um movimento circular, você tem que lembrar do seguinte macete. Todas as forças que apontam para o centro é maior que a força que aponta para fora. Beleza? E a força centrípeta, ela vai ser exatamente a força resultante desse movimento. Então, eu vou escrever assim, ó. Força centrípeta é igual. Força que aponta para o centro é maior. Então, fica peso menos normal. Entendeu? Entendeu? E aí, como ele quer normal, eu vou trocar a força centrípeta de lugar com a normal. Então, fica normal é igual a peso menos força centrípeta. Você tem que lembrar que força centrípeta é igual a massa, velocidade ao quadrado, divididos por raio, beleza? E que peso é igual a mg. Então, aqui vai ficar normal é igual a mg menos mv ao quadrado sobre raio. Lembrando que a massa eu não posso cortar porque esse termo aqui não tem massa, tá? Então, fica normal é igual. Qual é a massa da criança? Aqui, ó, 15 quilos, certo? Então, vai ficar 15 vezes 10 menos a massa, que é 15, né? Vezes a velocidade ao quadrado, que é 6, divididos pelo raio. O raio vale quanto? 5,4, não é isso? Olha aqui, ó, o raio vale 5,4. Então, vai ficar divididos por 5,4. Então, a normal vai ser 15 vezes 10, 150, menos 15 vezes 36 divididos por 5,4. Então, a normal vai ser 150 menos 15 vezes 36, 540 divididos por 5,4. Então, isso aqui vai ser 150 menos 100, ou seja, a normal vale 50 newtons. Beleza? Vamos lá. Próximo problema. O próximo problema ele fala assim: um esquiador de massa 80 quilos parte do repouso no ponto P e desce pela rampa. Despreze as perdas de energia por atrito. Beleza. Então, o que ele falou aqui? Despreze as perdas de energia por atrito. Então, é um sistema conservativo. Quando o sistema é conservativo, a energia em P vai ser igual à energia em Q. Beleza? Energia mecânica. Lembrem disso. Bom,
Letra A. Em relação ao solo, determine a energia potencial gravitacional do esquiador no ponto P. Ele quer o quê? A energia potencial gravitacional no ponto P, aqui em cima. Então, eu sei que ali a energia potencial é o quê? mgh, não é? Lembrando, massa em quilos, ok. Gravidade é 10 e a altura em metros, ok. Então, é só substituir, ó. Energia potencial vai ser o quê? 80 vezes 10 vezes a altura, que é 5. Então, eu sei que a energia potencial vai ser o quê? Ó, 5 vezes 8, 40. Com o zero daqui, vai dar o quê? 4.000 joules. Beleza? Se você quiser, você pode passar para quilojoules, que vai ser 4 quilojoules. Beleza? Porque 1 quilojoule é igual a 1.000 joules. Tá? Vamos lá. Letra B. Qual é a energia cinética e a velocidade do esquiador no ponto Q, né? Então, o que a gente vai ter que analisar? Se eu for fazer a energia cinética, a gente sabe que energia cinética é igual a mv ao quadrado sobre 2. Mas ele não quer essa velocidade aqui. Então, você tem que lembrar do seguinte, olha só como isso é útil pra caramba. Eu não sei que a energia mecânica em P é igual à energia potencial e que a energia em Q é igual à energia cinética. Como é um sistema conservativo, a gente vai dizer o quê? Que a energia mecânica em P é igual à energia mecânica em Q, ou seja, a energia potencial vai ser igual à energia cinética. Se a gente calculou a energia potencial antes, não é? Ó, 4.000 é igual à energia cinética. Então, quanto que vale a energia cinética? A bola agora ficou fácil, ó, vale 4.000 joules. E aí, eu posso determinar a velocidade. Ó, vai ficar 4.000 é igual a massa, que a gente sabe que é 80, né? Ó, ele disse que a massa do esquiador é 80, então fica 80 vezes a velocidade que eu quero, divididos por 2. Né? A gente vai ter aqui, ó, esse 2 sobe multiplicando, então eu sei que a velocidade ao quadrado vai ser igual a 8.000 divididos por 80. Então, a gente simplifica aqui vai ser 100. Então, V é igual a raiz de 100, a velocidade é de 10 metros por segundo. Beleza? Próximo problema, ele fala assim, ó, uma esquiadora de 50 quilos de massa desce uma montanha de 30 graus de inclinação e tem em um momento a energia cinética igual a 1.000 joules. Desprezando o atrito e a resistência do ar, o espaço percorrido por ela até o ponto em que sua energia cinética dobrou será, então. Esse problema, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado para não errar o problema. O que ele falou? Ele falou o seguinte, a gente tem uma montanha, né? Então, eu vou desenhar a montanha aqui. A montanha está aqui. Ele disse que essa montanha tem uma inclinação, né, de 30 graus. Então, beleza, vamos botar aqui, ó. Ela tem uma inclinação de 30 graus. E aí, a esquiadora está descendo aqui. Vamos botar aqui, ó. Num dado momento, o problema falou que a energia cinética da esquiadora era de 1.000 joules. Um tempo depois, obviamente, para ela dobrar a sua energia cinética, né? Ó, a energia cinética dobrou, ela teve que fazer o quê? Descer mais um pedaço. E nesse ponto aqui, a energia cinética dela dobrou. Se dobrou, passou a ser o quê?
2.000 joules, né? Então, agora a gente vai querer saber o quê? Qual foi a distância que ela percorreu. Então, pensa assim. A primeira coisa que eu vou fazer é achar a relação entre essas alturas. Porque aqui ela tinha, por exemplo, uma altura h. Quando ela chegou aqui, ela tinha uma altura diferente, uma altura menor. Mas o problema resolveu falar o seguinte, ó, o sistema é conservativo, só que ele falou isso em outras palavras, desprezando o atrito e a resistência do ar. Então, a gente pode dizer o quê? Que aqui, se eu chamar aqui de A e aqui de B, aqui a gente tem energia mecânica em A vai ser igual a energia cinética, porque ele disse que tinha energia cinética, mais a energia potencial, porque ele falou que tem altura, né? Aqui em B, a gente vai ter a mesma coisa, ó. Energia mecânica em B vai ser igual a energia cinética mais energia potencial, entendeu? Então, a gente pode escrever o quê? Que a energia mecânica em A é igual a energia mecânica em B. Então, fica energia cinética mais energia potencial é igual a energia cinética mais energia potencial. Né? Energia cinética ele já deu o valor, então vai ficar 1.000 mais mgh, porque é o Hzão, é igual a 2.000 mais mghzinho, né? A gente troca de lugar o mgh com o 1.000, então vai ficar assim, ó, mgh menos mghzinho é igual a 2.000 menos 1.000. Boto o mg em evidência, então fica o mg é igual a h menos hzinho. Isso tudo vai ser igual a 1.000. Beleza? Aí, ele falou assim, olha que legal, ó, que a massa é 50 quilos. Gravidade é igual a 10. Então, a gente vai fazer assim, ó, que H menos Hzinho é igual a 1.000 divididos por mg, ou seja, 50 vezes 10, ou seja, 1.000 divididos por 500. Então, eu sei que a relação H menos Hzinho vai ser igual a quem? 2. Né? E aí que tá. A gente tem que lembrar do seguinte. Quando ele desceu o nosso morro, né? Vamos botar assim, ele falou que esse ângulo aqui é de 30 graus. Ele quer saber o espaço que ele percorreu, né? Vamos botar aqui, ó, que aqui seja o ponto A e aqui seja o ponto B. Ele continua descendo, né? Então, se essa distância que ela percorreu é uma distância x, né? Ó, se você teve dúvida, pensa assim, ó. A gente tem o mesmo triângulo aqui, ó. Tá? Só que a gente tem que levar em consideração que o morro continua, né? Então, ele só vai fazer o quê? Ó, deixa eu só botar aqui, ó. Ele, na verdade, ele só percorreu essa distância. Então, a gente pode fazer isso aqui, ó. Eu posso apagar esse cara aqui só para você entender. Né? Aqui embaixo, ó, eu vou manter o 30 graus. Você pode notar que o triângulo pequenininho formado aqui vai ser igual ao triângulo grandão em termos de semelhança. Então, na verdade, ó, esse triângulo aqui é o triângulo que eu vou usar para fazer minha conta, tá?
Se eu levar essa reta aqui para baixo, você vê que vai formar o mesmo triângulo e não vai influenciar na minha conta. É só para ajudar aqui, tá? Então, ó, a gente sabe que essa aqui é a distância x e aqui é 30 graus. E que a variação das alturas, né? Exatamente a minha parte aqui de diferença foi igual a quem? A 2 metros. Então, qual é a relação trigonométrica que vai me dar cateto oposto sobre a hipotenusa? Ah, é o seno, bola. Então, beleza. O que eu vou fazer? Seno de 30 graus é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno de 30 graus não é igual a 1 meio, então fica 1 meio é igual a 2 sobre x. Então quer dizer que o x vai ser igual x vezes 1x, 2 vezes 2, 4. Então qual foi a diferença de altura? 4 metros. Isso me dá a letra A como resposta. Beleza?